Então, Kituano, né? Nossa atividade hoje do português é no livro Prova Brasil. Nós teremos aí a atividade 11 na página 68 do livro, né? E a gente observa que tem dois textos, né? É o texto 1, Menina salva um amigo de afogamento. E o texto 2, Menina salva vida graças a Bob Esponja. O que eu vou querer de vocês? Nós temos aí o texto 1 e o texto 2, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte: cada um de vocês vai fazer a leitura de um parágrafo de cada um dos textos, certo? Então, é o seguinte: Adriano vai ler o texto 1, o primeiro parágrafo, certo? Adriano, texto 1, primeiro parágrafo. Mateus, texto 1, segundo parágrafo. Mateus, texto 1, segundo parágrafo, certo? Juan, texto 1, terceiro parágrafo. Texto 1, terceiro parágrafo. Esse é o Juan, certo? Aí a gente ainda tem o quarto, o quinto e o sexto parágrafo do texto 1, que vai ficar com a Vitória. Vitória vai ler o parágrafo quarto, quinto e sexto do texto 1, certo? O Renato vai ler o texto 2, o primeiro e o segundo parágrafo. Primeiro e segundo parágrafo é o Renato que vai ler. E o quarto, o terceiro, o quarto e o quinto é o Paulo que vai ler, certo? Então, vocês vão fazer a leitura dos textos, mandando áudios com as leituras, tá bom? Mas antes de vocês lerem sozinhos, eu vou ler acompanhando vocês, tá certo? Então, vamos lá. Depois eu coloco direitinho a ordem das leituras, tá certo? Menina salva um amigo de afogamento. A gente vê que isso aí é uma notícia, né? É um fato que aconteceu de verdade e foi noticiado, né? Então, vamos lá. A coragem e os conhecimentos de primeiros socorros de um bombeiro mirim de Nova Serrana, na região central de Minas Gerais, salvaram a vida de um adolescente que por pouco não morreu afogado na tarde de anteontem. Segundo o sargento Robert Alexandre Souza Alves, do 10º Batalhão dos Bombeiros, a vítima do afogamento, Igor Arcanjo Batista Albino, de 12 anos, a bombeiro mirim Débora Aparecida Dionísio Silva, de 14 anos, e um amigo deles, de 14 anos, estavam pescando na Lagoa do Gato, no bairro Santa Cruz, quando resolveram entrar na água para pegar piabas. Igor não percebeu que estava indo para o fundo e começou a se afogar. Ao ver o desespero do amigo, a adolescente teve uma ação rápida. Ela chamou um motoqueiro que passava pelo local e ele retirou o menino da água. Depois, ela acionou os bombeiros pelo celular e, orientada pela telefonista, iniciou as manobras de ressurreição. A menina diz que ficou muito preocupada. Meu amigo estava desacordado, não respirava, nem tinha batimentos cardíacos. Estou feliz por tê-lo salvo. Antes, ele era meu amigo. Agora, ele é meu irmão. Os bombeiros levaram o menino para um pronto atendimento, onde ele passou a noite em observação e foi liberado. A adolescente contou que só conseguiu salvar o seu amigo devido ao que aprendeu no curso de bombeiro mirim, ministrado pelo Corpo de Bombeiros na cidade. Graças às aulas de primeiros socorros, em caso de afogamento, soube fazer corretamente o que a telefonista falava, disse Débora. A coragem e a ação rápida da menina foram fundamentais para o salvamento.
sem uma ação imediata de manobras de ressurreição, a chance de sobrevivência seria quase nula, disse o sargento Robert Alexandre. Esse era o texto 1. Texto 2, que vai ser lido pelo Renato e pelo Paulo. Menina salva vida graças a Bob Esponja. Miriam Starobin, 12 anos, estava fazendo aula de música na sua escola em Longsland, nos Estados Unidos, ao lado de sua melhor amiga, Alison Golden. De repente, Alison começou a ficar roxa. Ela não conseguia respirar. Miriam percebeu que a amiga havia se engasgado com um chiclete. Foi então que ela se lembrou de um inesquecível episódio do Bob Esponja, em que a personagem Lula Molusco fica com uma clarineta entalada em sua garganta. Miriam seguiu a ideia de seu herói de desenho animado para salvar a sua amiga. Apertou a menina num abraço bem forte, de modo que a bolota de chiclete acabou espirrando pela sua boca e atingindo a parede. Este procedimento, conhecido como manobra de Heimlich, é um dos princípios básicos dos primeiros socorros. Quando ela colocou em prática, funcionou imediatamente. Sua amiga ganhou fôlego e voltou à coloração normal. Miriam, que virou heroína na escola e saiu nos jornais locais, quase foi condecorada pelo feito. Ela disse que é fã de várias séries de TV, mas que nunca teve treinamento em primeiros socorros. Já pode seguir a profissão de enfermeira ou de roteirista do Bob Esponja, né? Então, são 2 textos que você vai ler e eu quero ouvir os áudios com a leitura dos parágrafos que eu indiquei para cada um. Vocês vão enviar os áudios para mim, pode enviar no grupo mesmo, tá certo? Você envia lá no grupo e depois que já tiver compreendido direitinho os textos, você vai fazer a atividade, tá certo? Observando o questionamento e cada questão. Gente, olha, leia com atenção cada questão, leia com atenção cada alternativa. Se não entendeu, pergunte, estou aqui para ouvir a sua dúvida e tentar tirá-la, tá certo? Então, vamos lá, boa atividade, estou esperando os áudios com a leitura dos textos, tá certo?